O fogo envolveu a mão de John. Ele baixou a cabeça e disse que faria o seu melhor. Cerrando os dentes de esforço, reuniu ainda mais magia e lançou uma torrente de chamas contra a barreira que impedia sua passagem. O escudo começou a rachar com o impacto. Jinyu franziu a testa, gritou que iria e, mentalmente, murmurou a palavra Carpo. Cobriu o rosto com as mãos e atravessou a barreira em um salto, aterrissando firme no chão. Suor escorria pelo rosto de John quando ele abriu a boca e pediu para que o companheiro se apressasse. O protagonista sorriu, acenou e pensou que daria tudo de si. Mas, no fundo, decidiu que faria tudo à sua maneira. Atrás de um vidro, repousava um livro com hieróglifos antigos na capa. Faíscas mágicas brotavam do traje tradicional coreano exposto ao lado. O objeto retangular também emanava energia arcana. Jinyu enfiou as mãos nos bolsos, observou o local e pensou que, diferente dos andares inferiores, ali tudo parecia intocado, com exceção da vitrine estilhaçada. Uma janela do sistema informava que ali antes estivera uma espada gravada com o nome Qianlong e o protagonista imaginou um homem empunhando essa arma e concluiu que ele simplesmente pegou o que queria, ergueu uma barreira de proteção e foi embora, ignorando os combates ao redor. Aproximando-se da vitrine quebrada, Jinyu contou mentalmente e então sorriu. Ele havia encontrado o que precisava. Ficou satisfeito ao perceber que o jogador à sua frente não fazia ideia de que ele havia tomado a segunda relíquia mais importante. Sobre uma almofada vermelha, repousava um punhado de moedas de ouro. O sistema notificou. Eram moedas da dinastia Lai. Jinyu as pegou e pensou que, com aquilo, finalmente tinha o último elemento necessário para criar uma habilidade única e poderosa. Seus olhos se estreitaram quando pressionou o olho direito de uma máscara cerimonial comum. Sobre a mesa surgiu um molde persa antigo, de uso ritualístico. Sorrisos surgiram em seus lábios enquanto correntes douradas de energia o cercavam. A energia emanava do olho incrustado na peça persa. O sistema notificou uma reação entre as duas relíquias. Puxando um fio, Jinyu pensou que, para avançar, teria de pagar o preço devido. Rompeu o cordão que prendia as moedas. Num gesto, fez com que elas se espalhassem pelo ar, enquanto erguia as mãos para se proteger das torrentes de energia dourada. O sistema relatou. Agora 3 relíquias haviam reagido em uníssono. Uma nova janela apareceu. Jinyu havia superado a ínfima probabilidade e conseguido uma unificação perfeita. Ainda com as mãos erguidas, ele sorriu. O sistema anunciou. Um novo item fora criado. A relíquia SS, Olho da Verdade. Um brilho dourado envolveu o olho negro que flutuava em sua palma. A descrição dizia que o artefato permitia abrir a janela de status de outra pessoa e distinguir verdade de mentira 3 vezes por dia. O protagonista contemplou o objeto e pensou que, entre os 5 olhos existentes no mundo, o olho da verdade era o melhor. Mas sabia que não viera ao museu naquela noite por causa dele. Logo em seguida, outra mensagem surgiu. Ele havia concluído uma missão oculta, unindo 3 réplicas de nível inferior a B para criar um item de classe SS. Correntes azuis de energia rodearam suas pernas. O sistema confirmou que ele havia cumprido as condições necessárias. Jinyu fechou os olhos. Imaginou quadrados brancos e pensou que copiaria e reuniria as habilidades desse mundo, para depois fundi-las e criar poderes ainda mais fortes. Visualizou um clarão e decidiu. Aquela seria sua arma para se tornar o mais poderoso da Torre dos Desafios. As correntes azuis o envolveram. O sistema então declarou. Ele havia recebido a habilidade pessoal de unificação. As memórias do mundo estavam em processo de criação. A janela explicava. O nível da habilidade era impossível de medir. Com ela, Jinyu poderia copiar as habilidades pessoais de outros jogadores, armazená-las na memória do mundo e combiná-las para gerar poderes de altíssimo nível. Seus olhos brilharam em azul. O sistema acrescentou. As condições poderiam mudar caso surgissem dificuldades no processo de cópia. Enquanto isso, Jeonvou continuava atacando a barreira com fogo, chamando por Jinyu. Suor escorria por seu rosto e corpo. Ele gritava para que se apressasse, pois não tinha certeza de quanto tempo mais poderia resistir. Jinyu virou a cabeça, apertou os lábios e pensou no que precisaria fazer para copiar as habilidades do velho. Seus olhos agora reluziam em amarelo. Jeonvou lançou outra torrente de chamas. Na janela do sistema, surgiram as condições para a cópia. Como Jeonvou sempre escondia seus sentimentos, para obter suas habilidades seria necessário forçá-lo a demonstrar emoções verdadeiras. O protagonista sorriu.
satisfeito com a informação. Tudo o que precisava fazer era provocar a fúria do velho. Usando magia de fogo, Jeonwoo pediu ao aliado que se apressasse. De costas para ele, o protagonista comentou que talvez o velho não conseguisse mais usar aquela habilidade. O homem franziu o senho, confuso, mas sem interromper o fluxo de chamas que saía de suas mãos. Com arrogância, Jinyu acrescentou que não havia tanta necessidade de magia. As chamas se dissiparam. Jeonwoo baixou as mãos e perguntou o que aquilo significava, porque ele tinha pedido para fazer isso. Nesse instante, a barreira que bloqueava a passagem começou a se desfazer. O rapaz lançou o feitiço Carpo, uma magia de destruição em latim, o que facilitou a ruptura da barreira. Ele estreitou os olhos ao conjurar mentalmente o feitiço. Protegendo o rosto com as mãos, atravessou a barreira e a muralha de fogo. No fim, o velho não havia contribuído em nada para quebrá-la. Jeonwoo estendeu as mãos à frente, apenas observando a barreira se desfazer em pequenas partículas. O jovem concluiu que a mana do homem estava quase exaurida, pois ele acreditava que ataques incessantes não surtiriam efeito, quando na verdade era impossível romper o escudo daquela forma. Na parede, havia um enorme mapa. Para Jinyu, porém, ele não passava de algo inútil. Já conhecia a torre em detalhes, e informações até o 10º andar não lhe serviam de nada. Sorrindo de forma maliciosa, ele acendeu o isqueiro, decidido a não entregar o mapa a ninguém. "O que você está fazendo?" gritou Jeonwoo, arfando. Com os olhos brilhando, o protagonista lembrou-se de suas próprias palavras recentes. Aproximou a chama do mapa e declarou que não precisava dele. O fogo se espalhou rapidamente, engolindo o painel. Qualquer um que tivesse aquele mapa poderia obter vantagem até o 10º andar. E ele não estava disposto a permitir isso. O velho arregalou os olhos em choque enquanto as chamas consumiam a parede. Para Jinyu, a forma mais segura de manter a vantagem era eliminar qualquer chance de perdê-la. "Seu desgraçado! Eu vou te matar! Reduzir você a pó!" gritou Jeonwoo, erguendo as mãos trêmulas, tomado pela fúria. Os olhos do protagonista brilharam, e uma notificação anunciou que a condição havia sido cumprida. Um livro azul surgiu acima de sua cabeça. O sistema informou que a habilidade de elemento fogo, nível B, havia sido copiada com sucesso e salva nas memórias do mundo. A descrição dizia que aumentava a afinidade com fogo e permitia manipulá-lo. Jinyu sorriu de canto. O elemento fogo era um ótimo começo para a primeira cópia. Enquanto ele analisava as mensagens, Jeonwoo concentrou o que restava de mana, formando um aglomerado de chamas nas mãos. "Você vai se arrepender do que fez. Vai pagar por isso." Rugiu o velho. "Sabe por que eu queimei o mapa?" retrucou Jinyu, com um sorriso debochado. O alerta anunciou a ativação do elemento fogo nível 1. As mãos do jovem foram tomadas por labaredas. Jeonwoo arregalou os olhos. Era exatamente o mesmo poder que o seu, mas infinitamente mais forte. Suor escorreu pelo rosto enrugado. Antes que pudesse perguntar algo, Jinyu o interrompeu. "Se pretende continuar subindo a torre em paz, é melhor obedecer a mim." E, com isso, desceu as escadas, já pensando nos rostos das pessoas que encontraria pelo caminho. Contando consigo mesmo, apenas 4 anciões haviam aparecido no Museu Nacional Central. Agora que a torre de testes havia se tornado realidade, a obsessão das pessoas em reduzir riscos ficava cada vez mais evidente. Ele ergueu os braços para se alongar, decidido a estar sempre um passo à frente dos outros. Uma janela de status surgiu diante de seus olhos, descrevendo suas habilidades pessoais. Cruzando os braços com satisfação, Jinyu concluiu que precisava acumular o maior número possível de habilidades, custe o que custar. Passando por Jeonwoo, disse que entraria em contato mais tarde e que ele deveria treinar junto da garota do andar inferior. O velho franziu o senho em silêncio, reduzido a um joguete nas mãos do jogador. A jovem, por sua vez, mordeu os lábios, assustada. O livro de habilidades brilhava com um tom azulado. O caminho ainda era longo, e a prioridade agora era reunir as habilidades mais úteis. Enquanto caminhava pela rua, pensou que só tinha um corpo, então não poderia monopolizar todos os destinos irônicos desse mundo. Mas os mais valiosos, esses seriam seus. Enfiando as mãos nos bolsos, sorriu ao perceber que as maiores e mais importantes fortunas inevitavelmente cairiam em suas mãos. Seu estômago roncou. Ele apertou a barriga e resmungou. "Chega! Hora de um caldo de arroz." Acima da porta de vidro, uma placa de café balançava suavemente.
Dentro, pessoas observavam atonitas algo na televisão. O âncora noticiava um incidente no Museu Nacional Central. Pelo menos 23 mortos e mais de 50 feridos, alguns em estado grave, com possibilidade do número de vítimas aumentar. Segundo ele, os criminosos estavam atrás das relíquias guardadas no museu. A notícia mostrava prédios destruídos. Os ataques não haviam ocorrido apenas na Coreia do Sul, mas também nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. A cena seguinte exibia o Louvre em ruínas. O âncora afirmava que incidentes semelhantes estavam acontecendo em todo o mundo. Sentado à mesa, o jovem refletiu que, como esperado, jogadores de outros países também não estavam parados, se preparando para conquistar a torre. O jornalista então sugeriu assistir às imagens captadas pelas câmeras de segurança dentro do prédio. Em um dos quadros, aparecia Yuri ao lado de Anubis. Em outro, um homem de rosto borrado acenava com a mão. No terceiro, um tigre gigantesco cravava as presas no corpo de um inimigo. O apresentador dizia que era difícil acreditar, mas tudo aquilo era real. Um dos clientes do café, intrigado, perguntou se uma pessoa comum poderia fazer algo assim e comentou que aquele devia ser o sujeito que havia aparecido recentemente na comunidade da torre de testes. Lembrando-se do vídeo da destruição do manguezal, arranhou a têmpora, reconhecendo os movimentos familiares. O protagonista pensou que havia gente demais começando a reconhecê-lo e precisava bolar um jeito de esconder sua identidade. Na tela, o âncora anunciou que o governo investigava a origem do estranho edifício chamado Torre de Testes e que fora criado um órgão especial. A Associação dos Despertos, formada por funcionários capazes de usar habilidades especiais. Jinyu franziu os dedos, pensativo. A reação do governo tinha sido bem mais rápida do que ele imaginava. Servindo-se de um copo d'água, concluiu que, ao formar um departamento exclusivo para pessoas que já haviam despertado habilidades, eles haviam decidido aceitar os acontecimentos do museu como algo inevitável, embora, em sua opinião, uma decisão dessas deveria levar pelo menos algumas semanas. O noticiário então trouxe uma entrevista. Na tela, surgiu um homem com uma cicatriz no rosto, que se apresentou como Sanjin, chefe da Associação dos Despertos. O protagonista estreitou os olhos ao vê-lo. Com semblante severo, Sanjin explicou que estava ali para recrutar despertos, e que tudo dependeria do nível de cada jogador. Contudo, o governo oferecia salário equivalente ao de um funcionário público de 7ª classe, com remuneração mínima de 60 milhões de won anuais. Ao acrescentar que as pessoas mostradas na transmissão seriam exceções, Sanjin ergueu as sobrancelhas e afirmou que, caso se juntassem à associação, todas as suas necessidades seriam financiadas pelo governo, não importando quais fossem. Invejável, não importa quem eles sejam, comentou um cliente do café. É um rumo de vida inacreditável, disse uma jovem, esboçando um sorriso irônico. Jinyu, porém, pensava diferente. No fim das contas, o alvo deles era ele. Disfarçando o sorriso com a mão, concluiu que o governo considerava uma ameaça séria. E decidiu que jamais pertenceria a ninguém, não importava o preço oferecido. Imaginando o chefe da associação de mãos postas, avaliou que um veterano experiente valia mais do que 100 jogadores medianos. E Sanjin, ciente disso, tentava atrair alguém assim com um simples cheque em branco. Olhando para a tela, Jinyu se perguntou se o fato de Sanjin ocupar o posto de chefe significava que possuía uma habilidade poderosa. Espero que sim, seria um prazer copiá-la, murmurou com um sorriso. Ergueu o olhar para o relógio da parede. Marcava exatamente 7 da noite. Os ponteiros se moveram e, quando a hora mudou, a torre de teste se abriu. No céu, estrelas cintilavam sobre a torre que se erguia até o infinito. Uma notificação anunciou a abertura do desafio. De repente, os jogadores se encontraram diante de um imenso rio, sobre o qual flutuavam ilhas suspensas. Não empurrem! Alguém gritou. É exatamente igual ao que vimos antes, exclamou outro. Jinyu apenas sorriu. Todos se comportavam como verdadeiros novatos. Um saco de moedas surgiu no ar. O sistema informava que, em comemoração à entrada na torre, cada jogador receberia 100 moedas utilizáveis no interior. Moedas de ouro começaram a cair do céu. Outras mensagens explicavam: os jogadores deveriam gravar seus feitos e publicar os vídeos. Para cada 10.000 visualizações, receberiam mais 100 moedas. A comissão variaria conforme o nível. Um olho azul com um sinal de mais apareceu diante deles. A notificação explicava que cada pessoa de fora da torre só poderia contar uma visualização por vídeo,
Logo os jogadores deveriam escolher com cuidado quais assistir. À frente de todos, um homem de manto abriu os braços diante de um exército de monstros.